Uma das coisas que a programação neurolinguística nos ensina, que é muito importante, é que o mapa não é o território. Esse é um pressuposto, um dos principais pressupostos da programação neurolinguística, que são aquelas coisas que justificam que a PNL acredita ser as bases daquilo que ela é. O que significa isso? Eu estou dirigindo aqui pela cidade de Niterói, na região oceânica, que é um lugar lindíssimo, para quem não conhece, venha conhecer um dia. E existem mapas sobre a região oceânica, mas por mais que você tenha um mapa bem preciso e bem detalhado sobre a região oceânica, ele nunca será igual a tudo aquilo que está acontecendo aqui. Mesmo que você pegue uma foto tirada via satélite, né, no Google Maps, alguma coisa assim, onde eu acho que é uma das situações mais próximas onde o mapa é o território, mesmo assim aquele satélite, aquela imagem fica lá alguns dias, e pode ser que logo em seguida que você tire aquela foto, tenha caído uma ponte, ou tenha, enfim, uma rua tenha sido modificada e tal. Então, na verdade, isso significa que nós, humanos, criamos representações sobre o que as coisas são. Ou seja, eu passo por uma experiência e digo assim, eu estou ansioso, eu estou deprimido, eu estou alegre, eu sou um vencedor, eu sou um perdedor. Eu posso pensar ou até acreditar isso no nível inconsciente sem saber. Então, na verdade, quando eu afirmo esse tipo de coisa, eu construo um mapa. Um mapa é uma representação. É um conjunto de coisas que eu sequencio e arrumo dentro da minha cabeça e que acabam me fazendo interpretar as coisas de um determinado jeito, fazer as coisas de uma determinada maneira, dar um sentido para as coisas que eu estou vivendo. Então, quando você interage com o mundo, com as pessoas, com as coisas, você, na verdade, está usando o mapa como se fossem as lentes do meu óculos, né? Eu tenho lentes aqui que são esverdeadas. O mundo hoje está meio verde para mim. Então, na verdade, o mapa ele tem uma espécie de efeito como se fosse uma lente que faz com que você, através daquela cor, veja o mundo mais daquele jeito. Então, quando você diz eu sou ansioso, eu sou triste, eu sou alegre, eu gosto de Maria, eu não gosto do meu chefe, eu odeio, na verdade, você está usando o seu mapa interno, criado, desenvolvido ao longo de um tempo, como se fosse uma referência interna. E não tem jeito de não fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós somos assim. Né? É assim que a gente funciona. Você sempre vai ter um mapa. E você vai dizer, então qual é a solução? A solução é você estar sempre igual ao Google Maps, revendo o mapa e atualizando o mapa. Então, de tempos em tempos, aquele mapa ele pode até estar desatualizado no Google Maps, ainda mais quando você faz aquela coisa híbrida junto, mas você sabe que vai haver uma atualização. Você sabe que em algum momento ele vai ficar mais próximo ainda do território. Então, como é que a gente faz isso? A primeira coisa muito importante é, primeiro, ter noção de qual mapa você usa e quais mapas são diferentes. Dos exercícios que são muito interessantes na PNL é se perguntar, quando eu penso assim, tal problema é muito complicado para mim, como 3 pessoas bem diferentes de mim resolveriam essa questão? Pense em 3 pessoas, pensa num desafio que você tem, num problema que você tem. Nós vamos fazer uma série de vídeos sobre isso. Eu quero sempre que você passe por todos os vídeos pensando num problema ou desafio que você tem. Então a primeira coisa que eu quero te perguntar é, como 3 pessoas muito diferentes de você, é importante que você escolha 3 pessoas muito diferentes, assim, que não tenham nada a ver com você e que não vivam a vida que você vive, que têm valores diferentes, pode ser até culturas diferentes, eles podem até viver em tempos diferentes, tipo, como Napoleão Bonaparte, não sei quantos anos atrás, como uma pessoa daqui a 520 anos no futuro, nos Estados Unidos, se é que ainda vai existir, vai lidar com a questão que eu estou vivendo. Então pense em 3 referências de pessoas diferentes, ou seja, por que isso? Porque elas têm mapas diferentes, porque elas estão processando as coisas de outra maneira. Imagine-se dentro do lugar dessas pessoas e como você lidaria com isso de outra forma. Como um índio numa tribo afastada da civilização lidaria com essa questão? Como um astronauta viajando para Marte daqui a 200 anos lidaria com essa questão? E aí você vai se imaginar sendo essa pessoa, lá naquele contexto, naquele lugar, alguém que pensa diferente de você, está num outro tempo diferente do seu, faz coisas bem diferentes daquelas coisas que você faz. Você vai se imaginar sendo essa pessoa com aquele outro mapa
e vai imaginar como é que é pensar, raciocinar, estruturar o seu problema. Aí você deve estar se perguntando, mas que serventia isso tem? Tem, porque uma das primeiras coisas que você vai fazer é deshipnotizar o seu mapa. É sair daquela história de que o seu mapa é a única realidade do que as coisas significam. Existem outras realidades, existem outras possibilidades. Então, quando você se coloca em outros tempos, em outros momentos, imaginando-se ser 3 pessoas muito bem diferentes de você e volta depois a pensar no seu problema, o desafio e tal, você já vai estar raciocinando de outra maneira. Não é que você tem que concordar com o índio, né, fazer igual ao astronauta, nem a Napoleão. Na verdade, quando você vai lá e imagina de verdade, está lá e volta, você começa a flexibilizar o seu mapa. Você começa a se dar outras alternativas para o seu mapa sobre como lidar com as suas questões. Então é como se você dissesse para você mesmo, olha só, eu não preciso ser rígido, tem outras formas, é um processo inconsciente, você talvez nem pense isso conscientemente, mas quando você se imaginar em outros lugares, em vários mapas diferentes, e voltar para o seu próprio mapa, cada vez, vai lá, volta, vai lá, volta, vai lá, volta. Quando você voltar para o seu mapa, você vai estar experimentando coisas diferentes, você vai estar com uma flexibilidade de pensamento, de sentimento, de processamento, de reação corporal, porque lá você imaginou ser uma menininha na Inglaterra no século XVII, ou então um velhinho na Suécia no ano de 2047. Seja criativo, quanto mais você for lá experimentar mapas diferentes e depois voltar para o seu mapa e pensar de novo, mas qual era meu problema mesmo? Me diz se você não vai experimentar algo diferente a respeito disso. Então vamos colocar em prática o mapa não é o território, esse pressuposto maravilhoso da programação neurolinguística. Sucesso! Vamos falar agora sobre a importância de ter alternativas e ser flexível para lidar com algum desafio, alguma questão que esteja incomodando você. Como eu já falei antes, nós seres humanos somos animais de repetição, assim como outros animais também são. Minha cachorrinha Vitória, ela sempre faz várias coisas igual, assim como gatos e pessoas também, nesse aspecto, são muito parecidas. Então, muitas vezes, problemas continuam a acontecer porque, embora a gente racionalmente saiba que mudar é bom, a gente devia mudar, a gente devia fazer alguma coisa diferente que a gente não está fazendo ainda, a gente sabe tudo isso. O ser humano é muito engraçado. A pessoa chega no meu consultório, ela explica tudo o que aconteceu, quando começou, o que está incomodando, o efeito negativo que aquilo está trazendo na vida dela, o que ela deveria estar fazendo no lugar para mudar, mas não faz ainda. Né? Nossa, às vezes eu digo assim, peraí, deixa eu anotar isso aqui porque eu quero usar na minha vida, que você sabe que deveria estar fazendo e não está fazendo. Né? Então isso é uma coisa muito interessante. Alternativas e flexibilidade significa que a gente precisa buscar outras coisas para fazer. Porque justamente como nós somos animais de repetição, tudo em nós é feito para repetir o passado, para repetir os padrões. Eu falo isso muito aqui, né, que eu lembro muito do Richard Bandler, com quem eu estudei, pai da programação neurolinguística, estudei 9 formações com ele por enquanto. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o ser humano, ele pensa que pensa, mas na maior parte do tempo ele não pensa, ele relembra. Ele fica relembrando, exatamente por isso que eu estou dizendo para vocês. Ele fica relembrando aquilo que ele aprendeu, ele repete inúmeras vezes aquilo que ele aprendeu. Né? Quando na verdade ele poderia estar fazendo algo diferente. Quando a gente começa a agir, isso é uma coisa muito importante. Existe um certo mito que a gente tem que estar sentindo diferente para agir. A gente tem que estar achando outras coisas na nossa cabeça para agir. A gente tem que estar, eu tenho que estar melhor, tenho que estar me sentindo melhor. Aí eu vou agir, aí eu vou fazer uma coisa diferente. Mas na verdade, muito antes da PNL, a psicologia já mostrava, o William James já dizia isso, que será que o passarinho canta porque ele é feliz ou ele é feliz porque canta? Isso é uma coisa muito interessante, porque o agir pode levar ao sentimento também. Então, se você quer se sentir mais feliz, se você quer ter uma vida melhor, quais as ações que você pode colocar em prática que podem te fazer ser mais feliz?
O que você pode fazer que pode te ajudar a ser uma pessoa mais feliz? O que você ainda não fez? O que você poderia investigar, experimentar? Mas aqui nós estamos falando de agir mesmo. Não é só a ideia do que poderia ser bom, porque isso não serve pra gente aqui. Eu estou falando de coisas mesmo que você vai agir. Ah, eu vou me forçar? Vai se forçar. A gente tem que forçar. Você não força a criança a andar para ela aprender. Você não treina a criança para usar o periquinho para ela aprender a fazer as necessidades fisiológicas. Então por que a gente não pode forçar também a pessoa para ela fazer? Forçar no bom sentido, não para gerar sofrimento, tá? Convidar a pessoa a experimentar coisas que ela não estava fazendo até então. Então minha pergunta para você é, pensando nisso que ainda te incomoda, que ainda está além daquilo que você gostaria, o quanto você poderia se tornar mais flexível um pouquinho em relação a isso? O que você poderia variar, flexibilizar, experimentar? Agora já pegando algumas tendências mais modernas da PNL, não só de comportamento, mas o que você poderia fazer para ser diferente? O que você pode fazer que pode trazer novas perspectivas para o eu, para a sua própria pessoa, para aprender coisas novas, para desenvolver habilidades novas, para responder ao mundo de formas que você nunca experimentou antes? Papel e caneta, anote. Outra coisa que é muito importante também dentro dessa nossa dica aí de usar os pressupostos da PNL para viver melhor é a consciência dos recursos que você tem. Recurso em PNL é tudo aquilo que você faz dentro da sua cabeça. Comportamento é aquilo que você faz pelo lado de fora, né? Ou seja, ação, eu estou dirigindo, isso é um comportamento. Mas eu estou usando o recurso da atenção, acreditem, né? Apesar de estar falando com vocês aqui, porque eu botei a câmera e estou mega prestando atenção num lugar bem tranquilo aqui. Então, quais são os recursos que você tem para mudar? Porque se você parar para pensar, até para manter o problema você usa recursos. A pessoa deprimida, ela usa o recurso do diálogo interno para dizer: nada dá certo para mim, a vida é uma droga, a vida é uma porcaria, não nasci para ser feliz. O nome disso é auto-hipnose. É um recurso poderosíssimo que a pessoa pode usar e que afeta a vida dela de inúmeras maneiras. Um outro recurso muito interessante que as pessoas usam às vezes na depressão é a visualização criativa. Elas ficam imaginando tudo que pode dar errado e como elas vão se sentir péssimas se aquilo que elas nem sabem se vão acontecer mesmo. O nome disso é ensaio mental e visualização criativa. Um recurso poderosíssimo que poderia ser usado para o bem. A pessoa, sem saber, evidentemente, acaba usando isso para se manter num estado depressivo. Então, exemplos de recursos. O que você diz para si é muitíssimo importante, porque reflete direto na autoestima. O que você fala consigo, o que você vê na sua cabeça, o que você lembra, o que você cria, os sons que você ouve, os sons que você cria, os sons que você lembra, as sensações que você lembra que você tem. Todas essas coisas falam a respeito de recursos internos que nós temos. O recurso de usar a imaginação, do ensaio mental. Então, tudo isso está aí disponível dentro de você. E muitas vezes eu pego algumas pessoas para trabalhar e nós vemos essa pessoa usando lindamente, maravilhosamente, recursos incríveis, maravilhosos para ficar para baixo. A minha proposta para você é: quais recursos você tem, tudo isso que eu falei, que podem ajudar você a ficar para cima, que podem ajudar você a melhorar, que podem ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor? Quais recursos você tem aí dentro? O que você vê, ouve, diz para si, sente? O que você acredita? O que é importante para você? De tudo isso, o que você pode lembrar? O que você pode criar dentro de você? E como arrumar isso numa ordem que vai te ajudar a dar um próximo passo para aquilo que você deseja? Que muitas vezes a gente não sabe o que fazer definitivamente em termos do futuro, mas a gente pode pensar no próximo passo, né? Naquilo que vai te colocar um pouco mais adiante. E essa é uma grande coisa que eu quero dizer para vocês. Uma das coisas que eu aprendi na PNL e outros lugares também é ajudar a pessoa a dar um próximo passo. Se ela não sabe o que fazer pro resto da vida dela, o que ela pode fazer amanhã melhor um pouco, hoje à noite, semana que vem, daqui a 15 dias? Como planejar esses próximos passos para que ela possa ganhar a confiança de que ela pode planejar, executar e obter um bom resultado. Então, pare e pense: quais recursos que eu tenho que podem me ajudar a chegar mais perto daquilo que eu desejo?
tudo isso que eu falei que a gente pode fazer por dentro, como seria se eu usasse o melhor de mim em relação ao que eu vejo, ouço, digo pra mim, sinto, planejo, me auto-hipnotizo repetindo frases e tal? Como eu posso usar tudo isso para me ajudar a dar um próximo passo melhor para mim, para minha qualidade de vida? Sucesso! Um outro pressuposto da programação neurolinguística que eu considero muito importante é onde você põe o foco, aquilo aumenta. Muitas pessoas, quando elas estão sofrendo, o foco delas vai todo para dor, todinho para dor. Finalmente, algo de extrema importância a respeito dos pressupostos da PNL: há recursos no sistema. O que significa isso? Significa que parte de um processo de mudança tem a ver com lidar com o sistema ao redor de você. O que é o sistema? Tudo que não é você. Lugares, coisas, pessoas, situações, ambientes, dinâmicas. Tudo isso é o que vai além de você. Mas são coisas que você, inconscientemente, até você, podem começar a prestar atenção para começar a usar isso de alguma maneira que vai favorecer você num processo de mudança, de transformação. Muitas vezes, por exemplo, você pode ir para um lugar tranquilo na natureza e sentir aquele prazer e isso te inspirar para escrever alguma coisa para o seu trabalho. Algumas vezes você pode ir para, enfim, algum lugar ou estar com pessoas, ou ter um lugar na sua casa em particular que tem um jardim, você pode colocar uma música e lá nesse jardim, nessa música, você pode se sentir bem e pensar. Então, na verdade, grande parte do processo de mudança tem a ver com perceber esse ambiente ao redor de você também, esses recursos, as outras pessoas, grupos de pessoas, lugares, tudo que tem a ver com a oportunidade que você tem de poder repensar a sua vida, repensar o que você está fazendo, repensar uma série de outras coisas assim, porque a gente pensa muitas vezes que a gente, a nossa emoção, nossos pensamentos, não, tem o lidar com o todo, o harmonizar aquilo que está ao redor de você também. Então, quais são os ambientes, os contextos, as pessoas, as dinâmicas emocionais, psicológicas, os grupos que te fazem bem e que podem somar para o seu processo de mudança, de transformação? Às vezes é viajar para uma cidade e passar uns dias num lugar. Eu, por exemplo, não sei se já viram no canal, né? Ao longo de décadas eu tenho vídeos em Londres, eu adoro ir a Londres, Inglaterra. Eu gosto de muitos lugares no mundo, mas principalmente Londres, Inglaterra, é especial para mim. É um centro para mim de energia, que eu não sei explicar. E é muito bom. Então aquele sistema ali me energiza, me inspira de muitas maneiras. Mas não precisa ser Londres, pode ser um lugar dentro da sua casa, pode ser um sistema que você alimenta, cocria, junto com pessoas que você gosta, por exemplo. O que pode ajudar você a ter uma vida melhor? Pensa. Um outro pressuposto muito importante da programação neurolinguística, que é muito útil para quando a gente pensa nos problemas que a gente tem, nos nossos desafios, é que muitas vezes nós nos pegamos refletindo sobre a nossa contribuição sobre um problema. É porque, claro, como diz Dilts, né, lembrando de Galway e outros, existe um jogo externo e um jogo interno. O que significa isso? Que tudo que acontece na vida tem alguma coisa que acontece por fora, de uma maneira geral, e alguma coisa que acontece por dentro, que é aquilo como nós estamos reagindo por dentro em relação a todas essas coisas. E não raro, quando algumas pessoas pensam sobre seus problemas, suas questões, elas descobrem que elas estão contribuindo para a manutenção de um problema ou colaborando de alguma forma. Por exemplo, a pessoa que bebe mais do que gostaria, que fuma, desejando não ser mais tabagista, a pessoa que tem destemperos emocionais, sequestros emocionais e grita e trata os outros mal e depois fica, poxa, mas eu não queria ser assim, eu queria fazer de outro jeito. Ela percebe que tem uma parte dela, vamos dizer assim, que está fazendo aquilo porque não tem ninguém com uma arma na cabeça delas obrigando que elas sejam daquele jeito. Não tem ninguém. São elas mesmas que estão fazendo isso com elas, com a vida delas. Então, tem um pressuposto na PNL sobre essa questão que é muito interessante. Existe uma intenção positiva por trás de todo o comportamento.
Isso é uma coisa muito polêmica, porque na nossa cultura, quando a gente fala de intenção, a gente pensa numa coisa consciente, né? Numa coisa assim do tipo, eu estou tendo a intenção de fazer algo e eu vou lá e faço, né? Mas intenção positiva, para simplificar para o nosso propósito aqui, não é uma intenção, algo que você está escolhendo conscientemente, deliberadamente. Na verdade, eu acho que a melhor metáfora, a melhor forma de descrever é que intenção positiva é uma coisa aprendida, uma coisa que você aprendeu. Por algum motivo qualquer, você aprendeu a associar uma coisa a outra. Eu sempre dou um exemplo nas aulas, né? Eu bebo para me soltar socialmente, uma coisa que eu ouvi uma vez. Por que você bebe muito? Sei lá, eu quero chegar perto das meninas lá, não consigo, fico meio tímido, então eu vou lá, bebo, porque aí assim eu fico mais solto, e aí eu consigo chegar perto, paquerar, ficar, né? Então, essa pessoa aprendeu a acessar recursos da comunicação através do entorpecimento do álcool. Então essa pessoa bebe para se soltar socialmente. Essa é a intenção positiva do beber. Bebo para me soltar socialmente. Então, por trás de todo comportamento existe uma intenção positiva. Então, naquele momentinho que você está fazendo que você não gostaria, né, volta para lá, para uma cena bem típica, bem padrão. Por exemplo, onde você come mais do que gostaria, onde, por exemplo, você bebe mais do que gostaria, onde você tem um comportamento bem diferente do que você gostaria de estar fazendo, mas não consegue evitar repetir. Então volta para lá, expõe de novo lá naquele momento onde você está experimentando e tenta responder essa pergunta. O que essa parte está tentando cumprir para você, fazer por você, gerar para você na sua vida, naquele momento que você está fazendo aquilo, né? Naquela horinha. É o que? Relaxar, proteger, te dar vivência emocional, busca de afeto, o que é? Né? Você vai ver que na maioria das vezes tem uma parte sua cumprindo. Quando você identificar isso, está na hora da gente fazer a segunda pergunta. Agora que você está se dando conta que essa parte está tentando cumprir isso, por exemplo, soltar-se socialmente, beber para soltar socialmente, comer para sentir prazer, como você poderia sentir e buscar essas coisas de uma forma que não tivesse que passar pela coisa problemática? Ou seja, prazer é ótimo, mas como eu posso sentir prazer sem me entupir de comida e botar gordura nas minhas artérias e tudo mais? Como é que eu poderia me soltar socialmente sem me embebedar, acabar com o meu fígado, né, fazendo alguma coisa melhor? O que eu poderia aprender, fazer, buscar, praticar, que vai me levar àquelas mesmas intenções positivas, né, que na verdade essa pergunta ela acessa a intenção positiva, ou seja, o que essa parte está tentando fazer por mim, como é que eu posso chegar lá, praticar, investigar, buscar, que não tenha que passar por essa coisa ruim que a gente não quer mais, que a gente não acha que seja mais apropriado pra gente. Pare, pegue papel, caneta e escreva. Todas essas reflexões bem naturais que nós fizemos, e eu quis fazer dessa forma, tem a ver com aquilo que muito naturalmente você pode introduzir na sua vida para ajudar você a viver melhor. PNL é algo feito para as pessoas viverem melhor. Richard Bandler fala isso o tempo todo e os outros também. É algo para você viver melhor, para você ter uma vida melhor. Então qual é a vida melhor que você pode criar para você todos os dias? Uma coisa que eu trabalho muito com meus clientes, o que você pode fazer todos os dias um pouquinho para você ter uma vida um pouco melhor? Sucesso!